Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Muitos jogos decisivos valendo vagas para as oitavas de final. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar a nossa análise do primeiro jogo, que é às 2h45. Nessa quarta-feira, a equipe do RB recebe o Young Boys pelo grupo G, um grupo que já está totalmente concluído, né, digamos assim. A gente já tem o City classificado na primeira colocação do grupo, o RB já está classificado na segunda colocação e Young Boys já garantiu sua vaga na Liga Europa, né? Independente dos resultados dessa última rodada, o grupo vai ficar dessa forma. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para ambos os jogos, né, tanto de RB quanto do City, que é ver como que essas equipes vão vir para o jogo, né? Tanto para o lado aqui do RB, quanto para o lado do Young Boys, já que o jogo não vale basicamente nada. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para a equipe do RB numa odd de 1,35. Um favoritismo, né, um super favoritismo, até justo, né, pela diferença técnica entre as equipes, mas aí a gente vai ter que ver qual que é a equipe do RB que deve vir em campo. Dando uma pré-analisada, ao que tudo indica, o RB vai vir com seu time titular para esse jogo, e se a gente tiver o RB aqui titular nessa partida, vai ficar muito confortável, tá trabalhando esse back, mas a gente só vai ter essa resposta concreta basicamente uma hora antes das partidas. Vale destacar também que algumas ligas vão ter uma pausa, né, nessa data de Natal e Ano Novo, né, como é o caso aqui do RB, o RB que vai ter aí duas partidas, né, até o final desse ano, né, pelo campeonato nacional. Né, o último jogo é dia 19 e o RB só volta a jogar de novo no dia 13 de janeiro. Né, então vai ter um período aí de pausa. Então essas equipes provavelmente não tem porquê, né, poupar seus atletas, tendo em vista que vai ter um longo período aí de pausa dos campeonatos, que é o caso aqui da equipe do RB. Gosto desse back se o RB vir com esse time titular, né? Vale destacar também que o Young Boys também pode vir poupando seus atletas. E aqui eu vou listar aqui o nosso primeiro back aqui do Café com Apostas, que é esse back RB Leipzig, que tem uma odd de 1,35, mas temos que ficar de olho aí como que vai se postar as equipes em campo, né? Se o RB vir titular, muito provavelmente a gente vai encontrar bons cenários para a gente trabalhar esse back no primeiro tempo. Então vamos lançar aqui esse back na casa de 1,35, mas só lembrando, vamos conferir aí como que esse RB vai vir em campo, né? Se vai vir realmente com a equipe titular, porque se vir, vai ficar muito confortável trabalhar esse back na casa dos 1,35. E o nosso segundo jogo agora é pela o outro jogo do grupo, né, que é o Estrela Vermelha contra o Manchester City. Aqui também a gente tem uma diferença técnica muito grande entre o City contra o Estrela Vermelha, um jogo que não vale absolutamente nada, e a gente tem um mercado dando uma odd de 1,38 aqui para o City, né, onde existe uma diferença técnica muito grande. É mais um jogo que a gente vai ter que ver como que esse City vai vir para campo. Provavelmente o City deve mesclar ali, né, o seu time titular com alguns jogadores reservas, mas mesmo assim o City tem um elenco muito mais qualificado, vai controlar as ações do jogo, né, vai ter a posse de bola, vai estar cada vez mais próximo do gol. E esse mercado na odd de 1,38 eu também vou ficar de olho aqui nessa quarta-feira, a não ser que o City venha totalmente reserva, né, muitos jogadores da base, e o City não tiver tendo um controle grande ali do meio de campo, que eu não vou para buscar esse back a 1,38, mas é um back também que me interessa bastante e eu vou listar aqui no nosso Café com Aposta esse viés de buscar esse back City, mas temos que tomar cuidado também, porque é um jogo que não vale nada, mas se o City vir aqui com seu time misto, né, digamos assim, a gente deve encontrar muitas oportunidades, a gente deve encontrar o City, né, muito próximo do gol em muitos momentos do jogo, né, finalizando, e aí vai ficar um pouco confortável a gente trabalhar esse back City nessa odd de 1,38. E agora, o nosso próximo jogo é pelo grupo da morte, né, um jogo que vale muito, tanto para o Newcastle quanto para o Milan, né? Ambas equipes têm chances de classificação para as oitavas de final, só que aqui a gente tem que dar uma olhada, né, nos critérios de desempate, né? Que muito provavelmente a gente vai ter esses critérios de desempate decidindo a classificação aqui desse grupo.
Vamos tentar dar uma explicação básica aqui, né? Como que está esse grupo, né? O Dortmund já está classificado para as oitavas de final. O Dortmund só perde a primeira colocação se vier a perder o jogo para o PSG, né? Porque no critério de desempate, que é o confronto direto, o PSG passaria o Dortmund, classificaria em primeiro, e a gente sabe que a classificação na primeira colocação ela é muito importante, né? Porque teoricamente você vai enfrentar um time mais fraco nas oitavas de final. E no caso do Newcastle com o Milan, a gente tem o seguinte cenário: o Newcastle joga precisando da vitória e contando com um empate do PSG. Se o PSG empatar o seu jogo e o Newcastle vencer, o Newcastle rouba essa segunda colocação do PSG. E no caso do Milan, o Milan só consegue sua classificação se vencer aqui o PSG e torcer por se vencer o Newcastle e torcer por uma derrota do PSG, porque no critério de desempate, se o PSG empatar, o Milan vai ficar abaixo do PSG e aí classifica o Dortmund quanto o PSG. É importante a gente saber isso, por quê? Porque nessas últimas rodadas fica muito interessante a gente trabalhar em jogos decisivos, né? Trabalhar o over limite da partida. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Porque a equipe só vai se expor demais, né, se ela tiver alguma chance real de classificação para a próxima fase. Mas agora que voltando para o jogo, a gente tem um mercado dando um grande favoritismo para o Newcastle no modo de 1,93. Para o Newcastle se classificar, a situação é bem mais tranquila que do Milan, né? Que basta contar com um empate do PSG contra o Dortmund. O Newcastle vencendo seu jogo, o Newcastle vai estar classificado para a próxima fase da Champions. Jogando em casa, o Newcastle costuma impor um forte ritmo de jogo contra os seus adversários. A gente viu isso contra o PSG. O Newcastle fez muita pressão contra a equipe do PSG quando jogou dentro de casa, e aqui não deve ser diferente. A gente tem um Milan que vem com alguns desfalques importantes para essa partida. A gente não sabe ainda se vai ter o retorno do Rafael Leão. O Milan vem aí um pouco desfalcado, né? Sofrendo muito com lesões nessa temporada, e isso é um fator muito positivo para o lado do Newcastle. Pelo estilo de jogo das equipes, a gente vai ter o Newcastle tendo mais a posse de bola e a equipe do Milan tentando jogar mais de forma reativa na partida. E isso vai nos abrir uma boa janela para a gente poder trabalhar esse back Newcastle. É um back que eu também vou ficar de olho e vou listar aqui na nossa lista esse back Newcastle que tem uma odd de 1,93. Vamos ver como que vai se postar as equipes em campo, mas muito provavelmente a gente vai ter o Newcastle em cima do Milan do início ao fim, né, tentando buscar essa vitória jogando dentro de casa. O Newcastle é muito forte dentro de casa e a gente vai encontrar boas janelas para poder trabalhar esse back no primeiro tempo. É um jogo também que podemos ficar de olho no over limite, né, depois ali por volta dos 75 minutos. Aí vale muito destacar como que vai estar o jogo do Dortmund e do PSG. Né? Se o Dortmund estiver vencendo a equipe do PSG, se o Milan estiver atrás do placar, o Milan vai tentar a virada a todo custo e vai acabar deixando muitos espaços para o contra-ataque do Newcastle. Né? Ambas as equipes têm um contra-ataque muito bom, então é um jogo aí para a gente ficar de olho nesse over limite. E o nosso próximo jogo agora é pelo grupo um grupo do Atlético de Madrid, Lazio, Feyenoord e Celtic. É um grupo que também já está completamente decidido, né? O Atlético de Madrid já se classificou junto com a Lazio. O que vai decidir aqui no grupo é a primeira colocação e o Feyenoord já se garantiu para a Liga Europa. A gente tem um mercado dando um favoritismo para o Feyenoord numa odd de 2,24, uma odd até um pouco baixa, digamos assim. Né? O Celtic é uma equipe muito chata quando joga dentro de casa, só que é um jogo que não vale absolutamente nada. Né? A gente tem que ver qual é a vontade do Celtic para essa partida e qual que é a vontade do Feyenoord para esse jogo. Se esse jogo tivesse valendo alguma coisa, seria muito interessante trabalhar essa correção de odd aqui para o lado do Feyenoord ou até mesmo buscar um over goals na partida, mas é um jogo aqui que eu vou pular, é um jogo que não vale de nada. As duas equipes possuem contra-ataques muito rápidos, né? Então se arriscar aqui no mercado pode acabar sofrendo ali muitos contra-ataques de ambos os lados. É um jogo que eu vou preferir pular. Não gosto de estar trabalhando esse Celtic e Feyenoord. E o nosso próximo jogo é o Barcelona, que vai visitar o Real Antwerp. A gente tem um mercado dando uma odd de 1,6 para o Barça. O Barça que já está classificado aqui pelo Grupo H. O Barça já
já tá classificado na primeira colocação do grupo, né? Mesmo Porto e Shakhtar podendo chegar aos 12 pontos, mas nos critérios de desempate, a equipe do Barça tem muito mais saldo de gols no confronto direto. A única equipe que pode vir a passar o Barcelona é a equipe do Shakhtar, né, que perdeu por um gol de diferença para o Barça e venceu por um gol de diferença no outro jogo. Mas aí vai ter que tirar no saldo de gols, né? A diferença hoje é de 7 de saldo, então é muito improvável o Barça tomar uma goleada aqui e o Shakhtar golear o Porto. Então o Barça já está classificado na sua primeira colocação do grupo, vai pegar um Antwerp que perdeu todas as suas partidas, também não almeja mais nada nessa Liga dos Campeões. A gente tem uma odd baixa aqui para o lado do Barcelona. Provavelmente a gente vai ter o Barcelona tendo mais a posse de bola, mas o Barça é uma equipe que vem decepcionando muito nessa temporada. Não gosto dessa odd de 1.6 do Barça, né? Ainda mais por ser um jogo que não vale absolutamente nada para ambas as equipes. É mais um jogo também que eu vou querer pular, mas se você quer vir para esse jogo para tentar buscar esse back Barça, tome só um pouco de cuidado aí, né, para ver como que vai estar postado em campo a equipe do Antwerp, mas provavelmente a gente vai ter o Barça tendo ali uma posse de bola grande na partida, né, o Barça tendo posse de bola no campo ofensivo do adversário, mas aqui é mais um jogo também que eu vou pular, não me agrada esse 1.6 do Barcelona. E o nosso próximo jogo agora sim é um jogo que vale muito, que é na partida do Porto contra o Shakhtar. As duas equipes estão empatadas em número de pontos. O Porto tem a vantagem do critério de desempate, então o Porto joga aqui por um empate para conseguir essa classificação para as oitavas de final. E o Shakhtar precisa vencer esse Porto para se classificar às oitavas. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para o Porto no molde de 1.47. Esse favoritismo, digamos que o mercado poderia estar um pouco mais justo, né, pelo futebol que o Shakhtar vem apresentando, mas digamos que o Porto é sim muito favorito para vencer esse confronto. Tem um elenco de muito mais qualidade que a equipe do Shakhtar, joga em casa. Só que aqui é um jogo que fica muito interessante para a gente buscar um mercado de gols, né, tendo em vista que o Shakhtar precisa da vitória, então em algum momento vai ter que se expor na partida, vai acabar sofrendo muitos contra-ataques do Porto, né? Se o Porto sair na frente, o Shakhtar vai ter que tentar buscar a virada e vai acabar cedendo muito espaço para o Porto e vice-versa a mesma coisa, né? Se o Shakhtar sair na frente, o Porto vai ter que tentar buscar o empate e vai deixar a partida cada vez mais franca na partida, né? Quanto mais próximo do fim do jogo, mais franca a gente vai ter esse jogo entre Porto e Shakhtar. Então nós vamos buscar aqui esse over de 2.5 gols que tem uma odd, né? Não deve ter uma odd tão alta assim, mas tem uma odd aí interessante de 1.76. Então vamos lançar aqui o nosso primeiro over, que é o Porto contra o Shakhtar, que tem uma odd de 1.76. É mais um jogo onde a gente pode tentar buscar o over limite na partida, né, que vai acabar ficando muito interessante. Se alguma das equipes estiver vencendo por um gol de diferença aos 75, porque a outra equipe vai ter que buscar ou um empate ou a virada e vai deixar o jogo muito franco no final. Então nós vamos lançar aí o nosso primeiro over 2,5, que é nesse Porto contra o Shakhtar. E a nossa próxima partida é pelo grupo da morte, né? É o Dortmund contra o PSG. É aquele cenário que eu já citei quando falei do jogo do Newcastle e do Milan. O Dortmund já está classificado e o PSG, para se garantir, precisa da vitória, né? Para o PSG não depender de outro resultado, o PSG precisa da vitória. Só que o Dortmund, né, para o Dortmund, né, é muito importante conseguir essa classificação na primeira colocação do grupo para poder pegar um adversário teoricamente mais fraco nas oitavas de final. Então o Dortmund aqui precisa do empate para se garantir na primeira colocação e o PSG, para se classificar para a próxima fase, precisa vencer esse Dortmund, né, para não depender de outros resultados. A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para o PSG numa odd de 1.96. Um favoritismo, digamos, que aqui a gente tem um fator must win, né, para o lado aqui do PSG, nessa odd de 1.96. Esse mercado ele poderia estar um pouco mais parelho. É um jogo que eu não gosto de vir com esse viés de buscar esse back PSG. O Dortmund surpreendeu muito nas suas últimas 3 rodadas, né? Jogou muito mal nos primeiros jogos, mas deu uma certa engrenada aqui na Liga dos Campeões. O Dortmund jogou muito bem, principalmente quando jogou contra o Newcastle dentro de casa, onde venceu por 2-0. A gente teve um grande domínio do Dortmund na partida, e aqui a gente tem que ver como que essas equipes vão se postar dentro de campo.
É um jogo que eu vou pular, é um jogo que fica muito interessante para a gente trabalhar esse over limite da partida ali depois de 75 minutos. Se o PSG não estiver vencendo, né, tiver um jogo empatado, mas com o Newcastle vencendo no outro jogo, a gente vai ter o PSG tendo que se expor na partida, né? O PSG vai precisar da vitória e vai acabar deixando muitos espaços para os contra-ataques do Dortmund, né? O Dortmund que vem mostrando tem um contra-ataque de muita qualidade. E se o Dortmund estiver ganhando, também a gente tem esse cenário, né? O PSG precisando empatar e virar o jogo, que vai deixar o jogo muito franco ali por volta dos 75 minutos. E até mesmo, né, se o PSG estiver vencendo por um gol de diferença, né, o Dortmund vai precisar do empate para se garantir ali na primeira colocação do grupo. E a gente vai ter um jogo muito franco. E o contra-ataque do PSG também é muito forte. Então vamos ficar de olho aí nesse jogo para tentar buscar o over limite da partida. E o nosso próximo jogo é o Atlético de Madrid contra a Lazio, né? Um grupo que já está decidido, que é o grupo E, é o mesmo grupo do Feyenoord e do Celtic. É um jogo que vale a liderança do grupo, né? A gente tem um mercado dando um grande favoritismo para o Atlético de Madrid no odd de 1,65. Digamos que esse favoritismo ele é assim muito justo, mas aqui é um jogo que eu vou preferir pular, né? Não gosto de vir com viés de buscar esse back Atlético de Madrid aqui no primeiro tempo, principalmente porque o Atlético de Madrid é aquela equipe que gosta de jogar um pouco mais de forma reativa e essa partida aqui contra a Lazio, né, o Atlético de Madrid tem o critério de desempate em suas mãos, né, tem um ponto a mais que a Lazio, o Atlético de Madrid joga pelo empate, então aqui é mais um jogo que eu vou preferir pular. É um jogo que vale ficar de olho, né, na postura das equipes ali depois de 75 minutos, porque se o jogo estiver empatado, a Lazio vai ter que tentar se expor, porque é importante essa classificação na primeira colocação do grupo, e aí sim a gente pode encontrar uma oportunidade para buscar esse over limite da partida, mas para buscar algo no match odds, não gosto desse back a 1,65 do Atlético de Madrid. E assim finalizamos, né, os nossos jogos de quarta-feira dessa última rodada da Liga dos Campeões. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange, e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange para nós brasileiros trabalharmos o nosso trade esportivo. Espero ajudar vocês demais nessa última rodada aí da Liga dos Campeões dos jogos de quarta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.